Gente, hoje eu fui convidada pela minha amiga Rosa Bentin para fazer esse café com Deus com vocês. E eu já estou aqui preparada com a minha canequinha, com o meu chazinho. E essa palavra que eu quero dividir com vocês, eu coloquei um tema. E o tema dessa palavra é totalmente equipados. Você é como eu, que tudo que vai fazer gosta de estar totalmente equipado? Mas aí você me pergunta, totalmente equipado como, Valéria? Às vezes nós vamos fazer uma viagem e tem pessoas que arrumam as malas uma semana antes, 2 semanas antes, ou se você for como eu, arruma as malas algumas horas antes. Mas a gente quer levar de tudo para se sentir equipado, para se sentir que não está faltando nada. Então nós pegamos blusa de frio, roupa de calor, pegamos alguns souvenirs, alguma coisa para comer e pegamos de tudo. Não podemos esquecer documentos, remédios. Então nós ficamos andando pela casa e queremos levar tudo para que quando a gente chegue na nossa viagem não sinta falta de nada, se sinta totalmente equipado, sem faltar nada, para que na nossa viagem a gente não perca nenhum momento gostoso sentindo falta de alguma coisa muito útil. Eu quero contar para vocês também a história de um suíço que ele era assim, ele projetava equipamentos cirúrgicos e ele projetou um canivete. Até hoje é conhecido como o melhor canivete. Quem tem um canivete suíço se sente que está muito equipado. Nesse canivete, olha só o que tem. Vou até aqui ler para vocês. Tem lâmina de corte, abridor de latas, lixa, chave de fenda, tesoura, régua, lupa e palito de dente. Então, se a pessoa vai se aventurar numa selva, vai se aventurar numa floresta, ela vai se sentir muito equipada com esse canivete, né? Ou seja, nós nos sentimos muito bem quando nós estamos muito equipados. Nós não queremos estar em nenhum lugar sentindo falta de algo, necessitando de alguma coisa que nos ajude. Mas muitas vezes eu percebo que nós não nos equipamos para vivermos neste mundo. E a gente precisa nos equipar para vivermos aqui neste mundo, porque aparecem tantas situações nas nossas vidas e nós não sentimos assim tão preparados, tão equipados para resolver essas situações, né? E nós precisamos então de algo que nos ajude a estar equipado para a gente viver essa vida. E Deus nos deu o quê? A sua palavra, a palavra dele, para que nós possamos nos equipar para vivermos esta vida neste mundo. Então nós precisamos ler esta palavra. E eu queria dividir uma palavra que fala bem sobre isso com você, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou ler aqui para você. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver, e isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, ou seja, o Espírito Santo inspirou os autores dessa escritura para dizer tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então aqui nessas escrituras tem tudo que Deus quer nos ensinar, tem tudo que Deus quer falar conosco, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando nós lemos essas escrituras, nós temos a certeza que ela é a voz de Deus para falar com a gente. É aqui que nós vamos aprender e é aqui que nós vamos ficar equipados para a nossa vida, que é algo tão importante. Então, tem vezes que nós nos equipamos de todas as formas. Quando vamos viajar, quando nós não queremos ficar doente, então nós vamos à farmácia, compramos todo tipo de remédio, então nós nos equipamos. Mas quando chega na hora da nossa vida, nós não lemos essa palavra, que é onde Deus quer falar conosco através dela e quer nos ensinar. E continuando no versículo, ela é útil para ensinar a verdade e condenar o erro. Ou seja, ela é útil para nos ensinar coisas que são boas e coisas verdadeiras que nós não sabíamos.
Então muitas das vezes nós erramos por não conhecer essa palavra, por não conhecer essa verdade que nos ensina tantas coisas tão maravilhosas que nós não sabíamos. Então é só abrir ela e descobrir aqui dentro toda essa verdade que nós não sabíamos e que Deus quer falar conosco e nos equipar para nós vivermos a nossa vida. Continuando aqui, condenar o erro, corrigir as faltas. Esse pedaço nos mostra coisas que muitas das vezes nós acreditamos, falamos, mas na hora de agir nós não agimos. Porque não é fácil, né? A gente fala que ama, fala que vai ter paciência, mas no primeiro momento que nós queremos o rosa e a outra pessoa quer o azul, a gente já não ama mais e não tem mais a paciência. Então é através dessa palavra e é através do dono dessa palavra que nós vamos conseguir de fato fazer aquilo que nós falamos que fazemos, mas que muitas das vezes na prática nós não conseguimos. É igual Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Porque também não basta ler só essa palavra, mas nós precisamos confiar e entregar nossa vida para aquele que nos dá essa palavra. Porque é através de confiarmos nele, é ele quem vai nos ajudar a não somente falar essa palavra, mas viver ela. Ensinar a maneira certa de viver. Então, essa palavra ela é útil para nos corrigir e nos ensinar a maneira certa de pensar e a maneira certa de agir. Porque é tão precioso pensar da maneira certa, agir da maneira certa. É mais precioso do que o ouro, é mais precioso do que a prata, já fala provérbio. Porque muitas das vezes quando nós agimos da forma errada, a gente causa uma confusão tão grande. Mas como é precioso quando a gente pensa e age da forma correta. E finalizando essa palavra, aqui diz assim: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então essa palavra é para nos capacitar para que nós possamos fazer o bem. O bem é uma palavra tão pequenininha, né? Mas que move montanhas. O bem muda situações. O bem traz o bem para as nossas vidas, né? O bem transforma, o bem muda. Às vezes nós estamos numa situação que todo bem faz com que a gente transforme aquela situação, mude aquele momento. Tudo aquilo que ia por água abaixo, tudo aquilo que ia para o lado ruim da situação, a maneira que você faz o bem transforma tudo, muda tudo, né? Então o bem faz bem. Então que nós possamos nos equipar, né? Assim como nós nos equipamos na vida para tudo. Porque a gente sente medo, né, de chegar numa situação e não estar equipado. Imagine com a nossa própria vida, que é algo tão importante. Então que nós possamos nos equipar cada dia mais com essa palavra, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. A época que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, Timóteo estava lá em Éfeso e estava vivendo uma situação muito complicada por lá. Porque por lá estavam tendo assim, muitos ensinamentos muito errados, né? Estavam se ensinando de tudo e estava tudo muito confuso. Então eu acredito que as pessoas naquela época estavam sem saber até como viver, como se comportar, como pensar, como agir, porque tinham muitos ensinamentos de formas diferentes. E eu imagino que não é diferente dos dias de hoje. Hoje em dia a gente vê cada tipo de ensinamento e tem hora que a gente se pega sem saber como agir, sem saber como pensar. Um pensa de um jeito sobre determinado assunto, outro pensa de outro acha que tomar essa atitude é o que de fato é o melhor, e outro vem e fala, não é desse jeito que nós devemos tomar essa atitude. Então, meu amigo e minha amiga, com certeza essa é a única palavra que nos faz entender como agir, que nos traz a verdade de como a gente agir. Então é passando momentos aqui com esta palavra,
É passando momentos com o dono dessa palavra que a gente vai saber a melhor forma de agir, a melhor forma de tomar as decisões para as nossas vidas, a melhor forma de pensar e de agir junto com os demais. Porque tem vezes que a gente se pega, né, sem saber qual posição tomar, sem saber o que decidir sobre determinado assunto. Igual estava o povo de Éfeso, né? Estavam ensinando tantas coisas erradas que, olha só que interessante, tinha mestres naquela época que estavam ensinando ao povo que se casar não era uma coisa adequada, que Deus não queria que as pessoas se casassem, sendo que a família é um dos maiores projetos de Deus. E tantas outras coisas errôneas que estavam ensinando naquela época. E hoje em dia não é diferente mesmo, né? A gente vê cada ensinamento e nós ficamos bobos. E tem hora que a gente se vê realmente sem saber qual decisão tomar, que ensinamento seguir. Então, com certeza, o ensinamento bíblico, ele é a verdade. O ensinamento vindo da parte do Senhor. Então nós precisamos cada dia mais gastarmos tempo nesse ensinamento, gastarmos tempo junto de Deus, para que Ele possa nos falar o que Ele realmente quer que nós façamos, qual decisão quer que nós tomamos, como nós devemos agir, tanto com as nossas vidas, como com a vida do nosso semelhante, com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Qual decisão tomar, o que fazer. Então, aqui está a verdade. É por ela que nós devemos caminhar, é com ela que nós devemos caminhar. Eu fiquei muito feliz de participar deste Café com Deus com a minha amiga Rosa. Um grande beijo para todos e não deixe de compartilhar esse vídeo. Divida essa palavra com alguém. Um beijo e tchau.